A verdade sobre quitar dívida antes de investir. Tem dois tipos de dívida: aquela que é uma dívida negativa que está corroendo seu patrimônio, está corroendo seu capital, e tem aquela dívida que você contraiu ela para investir. Você adquiriu um bem novo, você adquiriu algum produto, algum insumo que vai melhorar seu rendimento. Isso na pessoa física, vale para a pessoa jurídica também, para empresas. Então, não quer dizer que ter dívida é ruim. E se você deve investir enquanto tem dívida, a resposta é: depende. Você pode investir dependendo da dívida que você tenha. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Existem duas opções. Se a dívida tem um juros alto, você deve pagar essa dívida primeiro. Se ela está corroendo o seu salário, se ela está sendo um peso, se ela tem uma multiplicação muito rápida, você tem que focar em quitar essa dívida. Porém, se ela é uma dívida controlada e com juros baixos, você pode investir em paralelo. Imagina que você tem um financiamento, entre aspas, é uma dívida, e ela atinge até 30% do seu salário. Talvez te sobre 10, 20% que você consiga utilizar esse valor para investir. Se você fez um financiamento de 30 anos, você não vai esperar 30 anos para investir. Talvez você espere uma oportunidade melhor, um aperto menor, mas você pode investir. Se você consegue pagar essa dívida porque ela está controlada, você tem uma previsibilidade nela, você contraiu, no caso de um financiamento ou de um consórcio, apesar de não ser um produto muito bom, mas as pessoas elas compram o consórcio, elas contraem essa dívida, essa obrigação de pagamento, você pode investir no paralelo. O que você não pode fazer nunca é você ter uma dívida que ela vai aumentando muito mais do que o teu valor investido. Aí você não consegue. O máximo que você pode ter é investir um valor muito baixo em termos de aprendizado. E o que ninguém fala, que o problema não é dever, o problema é você ficar preso na dívida. Se você tem um planejamento, se você tem um controle dessa dívida, de saída dela, pode ser, talvez essa dívida ela já esteja há muitos anos e você vai ter uma entrada de dinheiro, ou talvez você está esperando vender alguma coisa que você tenha. Para quitar essa dívida, você sabe que você tem um valor garantido. Por exemplo, você tem um patrimônio, tem um terreno. Você sabe que quando você vender o teu terreno ou quando vender teu veículo, você vai quitar essa dívida porque você tem dinheiro para fazer essa quitação. Então não tem problema, você pode seguir nos investimentos. O que você não pode é ficar nessa redundância, nesse aumento de dívida e ficando cada vez pior, cada vez devendo mais, cada vez com mais perigo para o seu futuro financeiro, e aí querer investir, até porque a tua parte comportamental vai estar no lixo, lá no fundo do poço, e você não vai ter nem cabeça para fazer. Imagina você com dívida, devendo, querendo encontrar dentro do mercado financeiro, e aí eu entro na ideia de jogos ilícitos, bets, apostas e tudo mais, querendo ter um ganho rápido, pagar aquela dívida que você contraiu, aí você vai ficar devendo mais ainda no mercado financeiro. Então, não faça isso. Se você tem dívida, é um grande indicativo que o seu comportamental está muito ruim, você está muito afetado emocionalmente, você não está com um comportamento muito bom dentro dos investimentos. Aí você vai começar a investir. A primeira queda que você teve, você vai entrar em desespero, você vai amplificar essa situação que você já tem. E você amplificando isso, a chance de você fazer alguma coisa errada dentro do mercado é quase 100%. Imagina que do outro lado tem um cara operando, que estuda, que tem dinheiro, que já investe há um bom tempo. Quem que você acha que vai conseguir vencer nessa batalha, nesse cabo de guerra? É ele, você não vai conseguir. Então tem que ter muito cuidado com isso. Por outro lado, você investir pouco enquanto você está quitando essa dívida, você já começa a ter esse aprendizado, você já começa a construir esse investidor dentro de você e você não vai ficar só apagando incêndio. Porque quando você começa a investir, e isso é uma tendência que as pessoas têm, é que elas começam a economizar, elas começam a ter um comportamento diferente. Porque imagina que a gente tem uma balança. Você de um lado tem todas as suas despesas. Para você conseguir um pouco de dinheiro para investir, você não consegue imaginar que você precisa reduzir suas despesas, parar de fazer gastos. Quando você para de fazer gastos, toda essa parte aqui que você tinha, ela começa a melhorar. E aí começa a sobrar dinheiro. Então, você começa
a sair desse fundo do poço é como se tivesse uma corda ali, você começa a escalar, por mais que seja difícil, seja pesado no início essa corda, mas depois você vai pegando na prática, você vai vendo que fica mais fácil. Até que você vai chegar na beira do poço, você já vai enxergar uma luz, as coisas vão começar a clarear dentro da sua vida. Então, para a gente resumir, quitar a dívida é importante. É sempre válido. O problema é que se você não mudar a tua cabeça, não mudar o teu jeito de gastar, você vai contrair novas dívidas. Por isso que é importante você investir. O investimento vai te trazer a oportunidade de quebrar esse ciclo. Imagina que você tem um ciclo de ganhar dinheiro, gastar dinheiro, fazer dívida, pagar dívida, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, fazer dívida, e você vai nesse ciclo, e aí quando você começa a investir, você entra com uma voadora, eu ia falar voadeira, você entra como uma voadora e corta esse ciclo, porque você vai entender os benefícios que tem, a paz que você vai ter dentro da sua vida não tendo dívidas, compensa muito mais do que o prazer, ou melhor, do que o demérito de você ter dívida, até você conseguir chegar para outras pessoas e falar, eu não tenho mais dívida, eu tô tranquilo, você tem uma vida saudável. Imagina que como você faz com o teu corpo quando você ingere bebida alcoólica, ingere ilícitos, gordura, você fica com uma saúde ruim. Os investimentos é a mesma coisa. Se você gasta dinheiro, você tem dívidas, a tua saúde está precária. Quando você começa a guardar dinheiro e investir, você começa a ficar saudável. O efeito é similar a você começar a praticar uma academia. Então, é possível sim você investir enquanto tem dívidas, mas precisa entender como essa dívida e aí, aos poucos, você ir trocando essa mentalidade de uma pessoa que gasta muito para uma pessoa que investe muito. Esse é o objetivo nosso da Start Grana. Se você não conhece a Start Grana, clique no primeiro link da descrição. Tem planos a partir de R$19,90 por mês. É bastante simples, bastante fácil para você acessar. É isso, muito obrigado por você que assistiu esse vídeo. Até o próximo. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e deixar sua inscrição no canal que ajuda. Estamos em busca aí dos 1000 inscritos. Até a próxima, tchau.